Buenas, estamos aqui, eu, José Mauro Batista, Rodrigo Dias, para mais um podcast, um oferecimento de Bela História, Antiquário, Brechó e Restauração de Móveis, na Olavo Bilac 415, esquina ali com a Barão do Triunfo, uma quadra da Praça dos Bombeiros. E a Classic Filmes, né, loja de serviços automotivos, especializada em som, acessórios, instalação, vidros, enfim, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 4750, faixa velha de Camobi, aqui em Santa Maria. Nós estamos recebendo o vereador Coronel Vargas, né? Aqui não tem essa frescura sem de senhoria. Formalidades. Formalidade, até porque... Nos conhecemos há muito tempo. Mas, Vargas, quanto tempo de brigada militar? Para vocês terem uma ideia, eu quero primeiro dar um bom dia aqui para vocês, né? O Rodrigo, o Zé Mauro, prazer estar aqui com vocês, viu? Quando o Zé Mauro me ligou, eu disse, não, vamos encaixar esse tempo aí, vai ter que dar certo. Zé, eu sou oriundo da Brigada Militar da praça de 1984, né? Em 84. Mas na questão contagem de serviço público, eu sou oriundo do Exército Brasileiro, né? Eu fiz o NPOR aqui no Regimento Malé, Rodrigo, em 1982. E aí eu saí aspirante do Exército, fiz o estágio de instrução e logo depois do estágio de instrução, em ato contínuo, eu já entrei na Brigada Militar em 84 e sou aspirante em 86. Né? Então tive um período em Porto Alegre de 2 anos, aí depois vim para Santa Maria e aqui eu fiz um giro, né? E acabei encerrando a minha carreira aí com um grande prêmio, né? Que foi ter comandado o Batalhão de Operações Especiais. Que é o BOI, né? O BOI. Era o BOI, né? Agora segundo Batalhão de Choque. E Vargas, me diz uma coisa, né? De 86, eu era o ano que eu já tinha 1 ano de idade nessa época. Mas eu me lembro da época da brigada, né? Eu também tenho família brigadiana. Sim. Eu me lembro do tempo dos Fusca, dos Camburão, né? Das Veranei. Mudou muito a polícia daquela época para o tempo atual, né? Até o tempo que atuou na linha de frente. Sim. Rodrigo, a Brigada fez um vídeo, até interessante essa tua pergunta, pelo seguinte: a Brigada fez um vídeo agora nos 186 anos, né? Que nós comemoramos agora no mês de novembro, e ela fez exatamente um vídeo onde ela passa o tempo de 2 décadas atrás, né? Então, assim, ó, bem o meu tempo quando eu entro na corporação, né? Desta geração, para essa geração que está hoje. Então, o que se via aí, por exemplo, era o Fusca, né? Eu tirei serviço aqui como tenente, eu tirei serviço num Fuca, prefixo 474, era o nosso Fusca, né? E vocês imaginem o seguinte: o oficial de serviço com um patrulheiro atrás, na realização de uma abordagem, né? Fuca, evidentemente, 2 portas, abre a porta, sai o tenente e o patrulheiro tem que empurrar o banco, tinha que empurrar o banco para poder descer, né? E aí vem então este progresso todo, né? Que coisa boa que está acontecendo isso. Uma outra observação: não tínhamos colete, né? À prova de bala. Não tínhamos a questão toda hoje as nossas viaturas estão... a questão do armamento, por exemplo, né? Rodrigo, era o revólver 38, né? Hoje tem a semi-blindada e blindada também? Exatamente. Então, assim, ó, o armamento do revólver com 5 tiros, né? Canela seca, como a gente chamava ali, e que não tínhamos proteção individual praticamente nenhuma, era 0. E hoje o nosso soldado tem colete à prova de bala, né? Até nível 3 normal, que consegue fazer um anteparo aí até de uma munição 45. Temos uma questão envolvendo as viaturas, e aí como tu falaste, Zé Mauro, a viatura hoje nossa, né, a grande maioria são Corollas, né, viaturas semi-blindadas, caminhonetes também Toyota semi-blindadas. Então estamos
muito bem. Então a gente agora está, como é que assim, ó, aplaudindo, né, a geração passada aí que viveu toda essa transição. Que coisa boa que tá dessa forma. E a malandragem da época, tinha carros melhores, áreas melhores já naquela época ou não? Porque, né, a gente fica imaginando hoje mas um fuquinho atrás dos malandros, como é que... Rodrigo, a gente pegou assim o auge do Chevette, né? A minha geração era o auge do Chevette. Pô, o cara que tinha o Chevetinho era porque o cara, ele tinha um bom nível, né, de estrutura, aquela coisa toda, do pai ou dele mesmo, enfim. Mas era o Chevette, né, na época ali, então tinha uma questão totalmente diferenciada aí, né? Vargas já participou de tiroteio? Quais foram os momentos mais tensos na Brigada Militar, como, seja no comando ou em outro posto? Sim. Né? Zé Mauro, uma coisa bem marcada dentro da nossa, da minha trajetória, né, foi no 1º Batalhão. Para vocês terem uma ideia, o 1º Batalhão da Brigada, que é chamado Batalhão de Ferro, ele tinha uma área de ação que pegava todo o Arroio Dilúvio ali de Porto Alegre, tá? E dali o Arroio Dilúvio era a divisão da nossa área. Então, para vocês terem uma ideia, se pegando a Ipiranga, ele vinha até o Rio Guaíba, ali o Guaíba, e na direção norte, né? Isso, da direção norte ficava lá no Saint-Hilaire, né? Pegava toda aquela região ali. E questão sul, ele entrava, oeste, ele pegava toda a região Praia de Belas, que é a região central, depois ele ia toda a costa do Guaíba e até Restinga. Então vocês imaginem o tamanho desta área. E algumas áreas conflagradas, áreas de risco que tem ainda um pouco até hoje, né? Que é a Vila Conceição, Morro da Cruz, e aí eu me lembro então do Morro da Cruz, onde eu como tenente, a gente sempre diz aí que é o batismo de fogo, né? Eu tive o meu primeiro enfrentamento foi uma fuga do Carioca, né, do Presídio Central, o Carioca, Melara, aquele pessoal todo da época, né, sim, em que eles fugaram que eram os líderes de facções da época. Os líderes de facções da época, exatamente. Já morreram, já, né? O Melara morreu. O Melara, sim, eu acho que o Carioca, com certeza, eu não sei, mas o Carioca já deve estar aposentado, porque o Carioca já deve estar velho também, né? Então, eles fugaram e imediatamente foram para onde? Foram para o Morro da Cruz. Porque as pessoas diziam, não, eles vão sair do estado, eles vão pegar freeway, eles vão para Santa Catarina. Negativo, né? Eles foram justamente para onde eles tinham uma proteção, né, dos amigos aí das facções ali e tudo mais. O tráfico de droga ainda bastante engatinhando na época, era bem mais controlado. Para vocês terem uma ideia, a questão de droga, a gente coibia e via muito nas ruas aí a questão da loló. Né? A loló era a questão então da cola de sapateiro, né? Que nem existe mais, pelo jeito. Nem existe mais. Né? Nunca mais eu vi. Drogas substituídas por crack. Exatamente, outras, né? Exatamente. Mas foi assim, viu, Zé Mauro e o Rodrigo? Foi uma situação totalmente inusitada, porque... Teve tiroteio? Sim, teve tiroteio, teve troca de tiro, e eu quero dizer para vocês o seguinte... Alguém morreu? Não, graças a Deus não. É uma coisa, é um momento, uma situação que só quem participa de uma situação dessas pode fazer essa avaliação. Porque quando tu estás enxergando, quando tu tens a visão de quem está atirando, evidentemente que tu tem a noção de direção. Naquela abordagem que nós fizemos no Morro da Cruz, era madrugada e não se sabia a direção do tiro, né? De vir a bala? Como... Exatamente isso. Que direção que vem essa bala. Então, uma situação bem delicada, né? Graças a Deus, nenhum brigadiano nosso se feriu. Depois a gente verificou que os tiros efetuados por nós devem ter baleado alguém, porque nós vimos vestígios de sangue, né, num determinado local, mas que não deve ter gerado morte, porque depois, logo mais adiante, o Carioca, que era um dos elementos que estavam ali, porque ele vivia protegido,
né? Era o carioca e a proteção toda dele. E aí foi essa troca de tiro aí. Eu vou fazer uma pergunta que é polêmica, mas que a gente ouve. Existe muita acusação em relação às polícias militares, a polícia em geral e a brigada militar, Sim. às vezes de truculência. Sim. Evidentemente que quando a gente olhando uma ação policial, um treinamento, vê que ao ver uma pessoa suspeita ou um criminoso conhecido, o policial vai lá e dá uma ordem de comando. Correto. Né? Ele não vai pedir licença, né? Sim. Evidentemente, né? Mas eu queria saber, né, Vargas, qual é o limite entre essa abordagem, que é técnica, né? Que Sim. o cara vai gritar mesmo, vai botar Sim. o cara na parede, né? Vai usar um pouco da força, muitas vezes, né? E qual é o limite entre isso aí e a truculência, por exemplo, que muitas vezes ocorre, né? Zé Mauro, Rodrigo, a questão toda, ela vem da ação e reação. Ação e reação. Dependendo da ação daquele que eu tenho que abordar e tomei a decisão da abordagem, vai ser a reação do policial, né? Uma outra situação que nós sempre vamos levar em conta é a questão local, né? Local e hora. Então, por exemplo, uma abordagem noturna num local suspeito, evidentemente que eu preciso tomar uma atitude, o nosso soldado precisa tomar uma atitude mais forte, justamente para a questão de autoproteção. Na madrugada, num lugar conflagrado, perigoso. Exatamente. Por exemplo, aqui, ó, um pessoal nosso em patrulhamento a pé, numa abordagem às 2h da tarde, no calçadão, né, ali na primeira quadra da Bozano, evidente que vai ser uma abordagem diferenciada, mas evidentemente que nós temos que ter um cuidado muito grande para saber o motivo da abordagem. A Brigada Militar não sai abordando em qualquer situação. Qualquer pessoa que vê. Exato, também, né? não se faz isso, né? Uma coisa muito interessante nessa pergunta aí é a percepção do nosso efetivo quanto ao elemento suspeito e quanto ao elemento que já tem uma identidade, né? Ele já tem... Que já é conhecido, procurado da justiça. Isso. Então, por exemplo, eu como comandante do BOI, é um efetivo diferenciado, nós precisamos dizer isso, Zé Mauro, Rodrigo. Por que ele é diferenciado? Não é porque ele é queridinho, ele é melhor do que os outros. Não, é treinamento, né? Ele tem uma capacidade, o batalhão tem uma capacidade... O BOI é choque agora. Choque, né? Agora. E era choque antigamente. Era choque antigamente, exatamente. Ele só trocou... porque daí a questão... Que é a polícia mais de enfrentamento. Do confronto. Eu sempre digo, né, que é muita responsabilidade do batalhão de choque, porque é o último a ser chamado. Sim, é aquele porque depois dele não tem mais ninguém. Chega na fumaceira. Ele tem que chegar para resolver o problema. Né? Então, com base nisso, essa percepção do nosso efetivo de ter o conhecimento, o olhar crítico e de identidade, ele acaba fazendo o quê? Nós estamos na rua e daqui um pouco ele olha e diz, coronel, aquele cara lá tá pedido. Pô, a gente se surpreende com isso, né? Porque o oficial não tem a mesma rotina, evidente, do que o nosso soldado, o nosso sargento, de estar toda hora na rua, né? Então, essa percepção aí, o coronel, aquele cara tá pedido. Eu disse assim, então nós vamos abordar. Vamos abordar. Tu faz a abordagem, eu faço a segurança, e você sabe, né, que vocês são aqui, e o Zé Mauro ainda mais. Eu gostava muito de estar na rua. Eu gosto de estar na rua. Isso às vezes é confundido com excesso, né? Exatamente. É uma técnica de abordagem nesse caso. É uma técnica de abordagem. Quando é que é o excesso, assim, que ocorre o excesso? Nós temos que ter uma situação muito delicada em cima disso, Zé Mauro, que é a questão psicológica. Tá? Jamais eu deixei um efetivo meu sair para a rua se tivesse algum problema, seja qual for. Antes de colocar um efetivo na rua, eu fazia a pergunta, e eles eram muito positivos comigo, né? Alguém de vocês está com algum problema que não possa tirar o serviço agora, que não possa participar de uma operação, por exemplo, uma operação presídio, que nós temos que entrar numa galeria, enfim, numa questão normal. Tem que sapo. Isso, entendeu? Aí,
eles tinham uma liberdade muito grande, sempre tiveram uma liberdade muito grande comigo, e acredito que tenham com muitos oficiais, dizer assim, olha, eu tô com um probleminha, eu gostaria de falar com o senhor. Efetivo, embarca, tu vem aqui e fala comigo. O que está acontecendo? Olha, coronel, é o seguinte aqui, ó. Tô com um problema lá em casa, o meu pequenininho lá de 2 anos está doente, está com febre. Vai para casa agora e vai resolver o teu problema. Por que isso? Porque, Zé, o que acontece se eu disser assim, negativo, tu tá de serviço e tu vai ir para a rua agora. Ele coloca em risco a vida dele própria e dos colegas. Porque a cabeça dele vai estar pensando naquele problema lá, que para muitos pode ser pequeno. E ele pode até cometer uma injustiça contra um abordado que... E aí é que eu digo, por que muitas vezes, daqui um pouco, um soldado ultrapassa, né, o nosso efetivo. E quando eu falo soldado, eu também me considero um soldado. Né? A gente sempre diz, soldados somos todos nós. Não é questão de oficial, graduado, praça, não. Soldado, porque na hora que eu estava fazendo aquele tiroteio, lá em 1988, no Morro da Cruz... Lá não tinha questão de eu ter uma estrela, ter uma divisa, todos são iguais, né? Olha, eu vou atirar lá, mas eu vou atirar só naquele que é soldado. Eu vou proteger aquele que é oficial. Não existe isso. Não existe isso. Então, com base nisso, se tira a questão e se analisa muito a questão psicológica. Né? Então, olha, tem um grande número de suicídio, né? É uma questão que está nos preocupando. Militar, né? Entendeu? Inclusive, eu volta e meia vejo casos de suicídio. Zé Mauro, é uma pauta minha dentro da Câmara de Vereadores, né? Embora nós termos aí a questão... Aqui em Santa Maria teve caso agora? Teve casos, né? Inclusive, uma situação de que, graças a Deus, nós evitamos, né? Porque o nosso brigadiano, ele avisou. E muitas vezes se tem esta visão de que não, quem vai fazer não avisa, isso é tabu, isso aí existe sim, entendeu? Não é que, não, quem vai fazer não avisa. Avisa de várias formas, né? Então, esta pauta é uma pauta que está nos preocupando muito e nós estamos muito ligados, Zé Mauro e Rodrigo, com o nosso Hospital da Brigada Militar. Nosso hospital está fazendo um trabalho de excelência na questão psicológica. Tem muito caso aqui em Santa Maria de brigadianos tentaram... Santa Maria e região. Santa Maria e região. E aí é a questão de que nós sempre falamos para o nosso efetivo, né, um cuidar do outro. Porque o Rodrigo chega aqui no escritório dele todos os dias, brincando, rindo, né? Pá, e aí, como é que tá? Tudo bem? Hoje o Rodrigo não entrou legal. Eu que conheço o Rodrigo do dia a dia, eu notei isso. Eu, como amigo do Rodrigo, num determinado momento eu preciso fazer uma abordagem nele. Rodrigo, daí, cara, como é que tu tá? Tudo bem? Não, eu tô com um probleminha aí, não sei o quê. Tchê, se eu posso te ajudar. Então, tem que existir esta interação, né, um com o outro. E Vargas diz uma coisa, essa questão, né, da saúde mental dos policiais, né, porque vive sempre na pressão, né, além das questões familiares, né, sim, essa pressão da rua também, né, dos tipos de crimes hoje que a malandragem comete também é uma forma de pressão para que leve esses policiais a se afastarem do serviço, né. Além de casos de suicídios, mas também tem muitos afastamentos de... Exatamente. Se afasta justamente para que, quando detectado, vamos tratar. Porque muitas vezes o cara diz assim, não, o sujeito que vai no psiquiatra ele é louco. Negativo. Então, nós estamos aí com uma população doente, não é só na profissão policial, né? Nós temos aí com várias sintomatologias aí que é grave e que nós temos que cuidar. Então, diante desse aspecto, o policial ele tem a questão toda envolvendo a parte salarial, né? A preocupação com o salário, vem cá, eu vou conseguir pagar minhas contas esse final de mês ou não vou, a questão do aluguel, enfim, toda uma parte familiar, né? Se ele está trabalhando num local onde ele se sente prazeroso, tem que se cuidar disso, né? Porque daqui um pouco eu pego e escalo o Rodrigo para tirar serviço em X local. Não é o perfil do Rodrigo trabalhar naquele local. Eu tenho que ter uma análise
muito forte de perfil de trabalho, entendeu? Por exemplo, a questão envolvendo o batalhão de choque. O batalhão de choque é, como dizia, um batalhão especializado, sim, e que ele está pronto para embarcar a qualquer momento. A qualquer momento nós tínhamos que embarcar. Então, todo o policial do batalhão de operações, hoje batalhão de choque, ele tem um material pronto para embarque. Ele não tem que dizer assim, parei um pouquinho que eu tenho que ir lá buscar minha pasta de dente, eu tenho que buscar o meu coturno. Não, ele tem que estar com o material dele pronto, porque ele tem hora para embarcar e num local que muitas vezes ele não sabe para onde vai, se é uma missão velada, ele não sabe para onde vai e também não sabe quando volta. Hora. Exatamente. E Vargas, agora, né, sei que a questão de segurança pública tem muitas histórias, muitas coisa boa falar, viu, polêmicas, a gente volta um pouquinho do tempo, mas eu acho que agora vamos entrar numa outra questão polêmica, né, que é o nosso parlamento aqui de Santa Maria, né? Você já está na terceira legislatura? Terceira legislatura. E aí, então, perguntar hoje, né, qual a visão, né, já com a experiência que possui enquanto parlamentar, né, enquanto militar, hoje do parlamento local. Sim. Olha, eu quero dizer assim para vocês, e a comunidade que nos assiste, nós temos um diferencial muito grande, né, de uma legislatura para outra. Eu posso caracterizar muito bem a minha lei. Claro que tem que ter a experiência própria e não uma visão de fora, né? Quem está lá dentro. A minha primeira legislatura, então, que foi 2013, né? O meu primeiro mandato iniciou em 2013, e depois o segundo mandato e agora o terceiro mandato. Na época dos movimentos aqueles que tinham eu acabei, Rodrigo, pegando assim, eu me aposentei da brigada, eu pedi reserva em novembro, passei o comando do batalhão de operações em novembro, fiquei um período ali em novembro, dezembro houve a nossa diplomação e 1º de janeiro nós assumimos. Então, quer dizer, foi tudo ato contínuo, eu não tive aquela parada, né? Eu vou ficar um ano pensando, não, foi tudo em ato contínuo. E aí teve uma marca muito desagradável que marcou todos nós, que foi a KISS. Foi a KISS, né? Já naquele primeira legislatura. O 27 de janeiro fazia, então, 27 dias que eu estava vereador em Santa Maria. Então, imagina a cabeça de quem tinha passado o comando um mês atrás. E aquele ano teve até um episódio de invasão da Câmara de Vereadores. Uma invasão na Câmara. Exatamente. Então, lá, veja bem assim, foi do pessoal da KISS até. Exato, ali, que marcou. Né? Aquilo ali marcou muito, Zé Mauro. O nosso presidente, na época, o presidente da casa era o vereador Marcelo Bisonho. Né? Então, marcou muito. E aí uma coisa interessante que vocês... Foi uma semana aquilo ali? Uma semana. Foi? Uma semana. Marcou muito pelo seguinte, né? A questão da KISS, a questão desta invasão, Rodrigo, eu não estava ainda acostumado com a questão de estar exercendo um mandato e ao mesmo tempo eu também não estava acostumado de estar fora da corporação, da Brigada Militar. Né? Então, eu tive que me autopoliciar muito grande porque eu não poderia exercer a minha atividade em nenhuma das situações como policial da ativa. Né? Então, é uma coisa bem interessante isso a nível psicológico. Até teve diversos protestos, né? Aqui teve a KISS, mas no país também vinha ocorrendo diversos protestos, né? E foi uma união, talvez, de pautas. Na época eu lembro que, Zé Mauro deve lembrar também, teve a Lei das Máscaras, né? Lei das Máscaras. Foi a primeira polêmica que... Lei das Máscaras, exatamente. O pessoal estava participando de protestos com mascarado, né? Exatamente. Block, isso, aí foi uma das coisas... Foi uma das primeiras coisas que eu... trabalhei na Câmara, foi esta lei. Aqui, inclusive, depois vocês me cobram aqui que tem um negócio bem interessante aí depois. Foi isso, olha, eu como policial de choque, a partir do momento em que um sujeito ele joga, ele coloca uma máscara, evidentemente que a colocação dessa máscara é para inibir a sua identidade. Quer dizer, o sujeito que quer fazer alguma reivindicação justa, uma reivindicação que não tenha nenhum aspecto que não seja essa questão que ele estava indicando,
ele não precisa estar usando máscara, né? Então foi uma polêmica muito grande, né? Que era o governo Schirmer na época, né? E foi enviado então para ser sancionado pelo governo Schirmer na época. E aí veio essa questão, a pandemia. Vejam bem, porque a lei estava em vigor. Claro. A lei em vigor. Aí veio a pandemia, e aí veio a questão assim, mas para um pouquinho, tem uma lei que está proibido usando máscara. Precisamos revogar essa lei imediatamente. Ela foi revogada, então. Foi revogada. Eu achei que ela tinha perdido a validade por... Ela acabou sendo revogada pelo seguinte, que se existe uma lei anterior que o defina, né? Então, a partir daquele momento ali, aquele pessoal inclusive a questão do uso da máscara era obrigatório, né? Em determinados locais, inclusive se usava normalmente na rua, em todos os locais. Imagina, aí, se não tivesse acontecido isso, imagina eu entrar com uma máscara, né? Porque surgiu máscara tudo quando foi jeito, né? Máscara desenhada, não era só aquela máscara característica, né, da área de saúde. Claro. O sujeito entrando no Banco do Brasil, né? Com aquela máscara, há bem pouco tempo atrás, o senhor, para um pouquinho, o senhor está mascarado, o senhor não pode entrar, não. Era obrigado a entrar com máscara, então é uma coisa bem interessante. Vargas, e o que o Rodrigo perguntou ali no início, essa legislatura parece a mais briguenta, mais brigona. Tá, né? sim. É uma legislatura, né, que... tem tornado as discussões, os debates, enfim, tem tornado difícil a convivência ali, né, na Câmara. Isso vem desde a posse, bem dizer, sim, né? Sim. Zé Mauro... O que os vereadores mais antigos, mais velhos, mais experientes isso é o que contribuem isso é o que a gente vê, né, do lado de fora do círculo. Certo. Né? Mas tem os bastidores também, né? Se os bastidores são assim... Eu quero dizer para vocês assim, ó, uma das primeiras experiências que eu tive com questão política evidentemente que não era a questão de eu estar inserido no cargo eletivo, né? Eu tive uma experiência junto ao Palácio Piratini e depois eu tive uma outra experiência junto à Assembleia Legislativa, né? Porque eu fui o ajudante de ordens do presidente da Assembleia, né? Durante um ano e pouco, na Assembleia, na gestão do deputado João Luiz Vargas. Eu trabalhei com ele. Evidentemente que eu, como ajudante de ordens, né, tem uma espécie de uma casa militar dentro da Assembleia Legislativa, e é a questão da segurança da autoridade, né? Segurança e orientação da autoridade. Então se enxerga a política por um outro ângulo. E uma das situações que me chamou muita atenção naquela época foi uma grande discussão que aconteceu entre 3 deputados. E, naquele momento, por inexperiência, eu achei que, como eu era capitão na época, eu achei que eu teria que intervir, né? Eu até me aproximei mais deles no corredor da Assembleia Legislativa e eu me aproximei, mas assim, deu uns 5 minutos, um dos deputados me chamou e disse assim, não, calma que está tudo resolvido. E depois eles saíram abraçados. Então, era uma discussão... não pessoal, era uma questão política e teve um entendimento. Isso que tem que ser feito em termos de política. Aqui está indo para o lado pessoal? Eu acredito o seguinte, até o próprio vereador Werner... Até teve uma situação, Vargas, aconteceu, acho que a gente foi contigo até, sim. De uma discussão que teve no próprio plenário que teve que ter a sessão suspensa com o vereador. Perfeito. Até, né? Que a gente tem assim, a percepção muito clara quando a conversa, a discussão, o debate sai da questão política e vai para o lado pessoal. Naquele caso chegou? Sim, porque naquele momento eu tenho um curso, quando ainda estava no comando do Batalhão de Operações, eu tenho um curso de negociador, né? De ocorrências de alto risco e tudo mais. Então, o negociador ele tem que ter um controle muito grande. Muito grande. A partir do momento em que ele perdeu o controle... Tem que ter sangue frio. Sangue frio. Se ele perdeu o controle, se ele deu um deslize, a técnica, o protocolo diz que ele tem que ser substituído imediatamente. Senão é uma tragédia. Né? Tá perdida a negociação. Eu tô negociando com um tomador de refém durante um dia, ininterrupto. Né? Eu e ele. Eu já estabeleci
este grau de confiabilidade. Então ele está confiando em mim. Quando ele me pediu a água, eu entreguei um copo d'água, ele tomou aquela água. Então ele está confiando. A partir do momento em que eu como profissional naquele momento perdi o controle, eu preciso me afastar. Foi exatamente o que eu fiz naquele dia, né? Eu passei a presidência da casa de forma interina para o nosso vice-presidente e eu resolvi me retirar do local para conversar com o outro vereador para saber o que estava acontecendo, do porquê que ele estava agindo daquela forma. Porque daquela forma, continuando, ia causar um tumulto muito grande. E como é que ficou a relação? Sem problema. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Inclusive, houve um desdobramento muito grande, por exemplo, vem cá, mas parece que tu teria dito, vamos ali fora pra gente sair no braço. Sim, não, eu nunca fiz isso na minha vida, né? E dentro da minha profissão, da onde eu venho, não se faz isso, né? Não se faz isso, é evidente que não, mas que tem que ter um diálogo, tem. E é justamente aí essa preocupação que vocês falaram que está acontecendo agora. E aí, Vargas, entra uma outra questão importante, até porque a gente tem tempo no nosso podcast, mas entrou na política como social-democrata. Certo, né? Sim. Ele foi, inclusive, secretário de município da atual gestão que se reelegeu. E depois tem uma guinada hoje, né? Muitos posicionamentos que a gente vê na Câmara, né? Mais na à tribuna, direita. Mais à direita. Sim. Qual é a posição hoje que você tem quanto a isso, né? Eu pergunto, complementando o Rodrigo ali, já não vem de uma origem do PDT ou alguma ligação com o PDT antigamente? Importante fazer esse link pelo seguinte, quando eu convivi, né, com o PDT, evidentemente que quando eu estava lá, não era uma questão política partidária, né? E sim uma questão como o próprio nome já diz, né? Era uma função de confiança. Ou seja, é o oficial que vai cuidar da segurança, da parte... Era mais técnico. Técnica, perfeito. Rodrigo, tu falaste a palavra correta. Técnica, né? Mas, evidentemente que, naquele momento, quem me faz o carinho, Rodrigo, isso, quando eu digo eu falo em nós, né? Quando nós somos tratados bem, né? Evidentemente que nós somos receptivos a isso. E nós devolvemos o bem, né? Naquele momento, eu peguei a bandeira do PDT, né? Eu fiz a campanha do João Luiz Vargas aqui para a reeleição dele, entendeu? Mas, naquela época, eu, como oficial da Ativa, brigadiano da Ativa, não se podia estar filiado, entende? Mas... É evidente que eu fiquei com o rótulo PDT, né? Mas assim, não dentro daquele aspecto de dizer, não, ele é do PDT, brisolista, papapá. Embora eu tenha muito orgulho de ter ainda conseguido tirar uma foto, né? Com a última vez que o Brizola esteve aqui em Santa Maria, eu tive um prazer de tirar uma foto junto com o Brizola, e depois logo em seguida, depois ele acabou falecendo, foi a última vez que ele esteve aqui lá na Câmara de Vereadores. Com base nisso, respondendo a tua pergunta, né? Essa questão partidária, evidente que nós temos uma característica, todos nós temos, né? A questão de torcer para o Grêmio, torcer para o Rio Grandense, torcer para o Internacional, enfim. Mas nós temos que ter uma coerência bem grande. E eu sou muito fiel, Rodrigo, muito fiel, independente da questão Grêmio, Colorado, Rio Grandense, como falei, eu estou fazendo uma analogia aqui com a questão esporte, mas assim, por qual foi o motivo que o vereador Coronel Vargas se afastou do PSDB? Porque eu não estava me sentindo bem na tribuna em fazer uma crítica ao governador que eu ajudei a eleger, né? Eu tenho uma caminhada ao lado do governador Eduardo Leite desde quando ele era candidato a prefeito em Pelotas, né? Nós fomos a Pelotas fazer o segundo turno, né? O apoio ao segundo turno da eleição para prefeito em Pelotas, ajudamos, estive no momento em que foi lançado o nome dele para... que ele se lançou... Ele virou as costas para os brigadianos? Qual foi o motivo da... É que se eu tenho uma bandeira, e essa bandeira para mim ela é a maior de todas,
é a segurança pública, porque nós temos que ter uma coerência no falar aquilo que tu entende um pouco. Eu não vou aqui me arriscar a falar em medicina com vocês, porque não é aquilo que... Por exemplo, a questão do direito, vamos pegar o Rodrigo, né? O debate com o direito, do direito com o Rodrigo, eu vou ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque é o doutor. A parte... Ele, a técnica, né? A técnica, entendeu? Então, assim, ó, a partir daí, Zé Mauro, começou a acontecer esse prejuízo, entendeu? A corporação começou a me cobrar muito. Só, parei um pouquinho. Ô, coronel, o senhor ajudou a eleger esse cara. Eu esqueci, mas parei um pouquinho. Não é porque eu ajudei a eleger, porque... E é do meu partido que eu somente vou fazer elogios. Aí houve o rompimento. Exato. Aí eu comecei a me sentir desconfortável. Em nível municipal também houve né? Depois de passar com o secretário do governo Bom também. Aí né? Eu tenho hoje amizade com todos eles, evidentemente. O Jorge, eu devo ao Jorge Possobon o convite. Quem me fez o convite, né? Era através estava ainda no governo Ieda. Ele me fez o convite para que eu colocasse meu nome à disposição para a vereança, né? E foi ele que me fez o convite. Ele é o meu padrinho político e que me colocou. Tem essa gratidão. Sem dúvida nenhuma. O Coronel Vargas concorre a mais um mandato de vereador? Concorre mais a um mandato. Concorre mais a um mandato. E pelo Progressistas ou existe uma possibilidade de ir para o PL, como já corre em bastidores? Zé Mauro, quando nós falamos, né, e eu já tinha ouvido também em algumas outras situações, agora ainda esta semana que está findando, algumas situações envolvendo o PL, que é o seguinte: o Progressistas está conversando com todos os partidos, né? Nós estamos vivendo aí um pré-ano, né? Véspera de 2024, aonde será realizada uma eleição totalmente diferenciada em Santa Maria. Vocês podem ter certeza disso. Ela vai ser totalmente diferenciada, né? A questão deste antagonismo que acabou acontecendo com a eleição presidencial, e esse é um dos problemas que nós encontramos dentro da Câmara. Pois é, essa polarização a nível nacional se traduz aqui, e o ano que vem se repete na eleição municipal, né? Esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, sabe? Ficou dentro dessa divisão. Mas aí o problema não está nos extremos, assim, em posições de extrema direita, de extrema esquerda. Eu sempre fui contrário ao extremismo. Porque a questão do negociador, Zé Mauro, eu preciso ceder um pouquinho e tu também tem que ceder, para que haja a negociação. Porque se eu colocar esse copo aqui e disser assim, ó, eu não arredo esse copo daqui, eu encerrei a negociação. Eu encerrei. Que negociação vai ser essa? Teve um vídeo polêmico, agora tem há uns 2 meses, um mês atrás, que foi era um vídeo em defesa do Bolsonaro, né? Falando das pessoas que foram presas lá em 8 de janeiro e que sentava o pau no STF, né? Certo. Esse vídeo ele foi tirado, chegou a ser tirado do ar. Caiu. Muito interessante isso pelo seguinte aqui, ó. Ele acabou sendo tirado logo em seguida, mas ele viralizou de tal forma, né? E foi uma questão assim, ó, como eu falei, foi uma questão do desabafo mesmo, né? Foi uma fala na tribuna sem papel na mão, né? Nem estava previsto eu falar naquele dia, naquela hora, e foi um desabafo. Por quê? Porque aí todas as pessoas acabaram me dizendo: várias palavras que tu disse, eu gostaria de dizer. E aí eu fiz a pergunta, e faço a pergunta, mas por que tu não diz? Porque eu tenho medo. Então, nós não podemos viver, Zé Mauro e Rodrigo, com medo num país democrático. De forma alguma, eu não posso ter medo. Mas como legalista que sou, a partir do momento em que eu faço qualquer situação errada, existe a lei para ser cumprida. E aí, diante disso, nós vimos aí várias situações
que aquele pessoal todo que está aí dentro da questão do 8 de janeiro estão, e aí eu estou com o doutor aqui, estão recebendo já apenas 17, 18 anos de prisão. Então, isso causa uma indignação, porque nós estamos caminhando exatamente para esse extremismo aí. Mas aí, voltando à questão partidária, então, estamos conversando com o PL, estamos conversando com vários outros partidos. O Vargas, nesse momento, Vargas... Os republicanos também? Republicanos. Perfeito. Mas com a possibilidade de concorrer por um outro partido? Neste momento, não, e inclusive o seguinte, quero até deixar aqui bem claro para vocês e o pessoal que está nos assistindo, eu nunca fui tão bem tratado dentro do Progressistas como estou sendo agora, em termos de valorização. Por isso que eu digo para vocês, a partir do momento em que tu é valorizado, né, a pessoa, quem tem que acreditar em ti diz que acredita, te deixa confortável para trabalhar. E hoje, né, já encerrando, Coronel Vargas, o Progressista teria nomes para apresentar? A eleição ainda falta menos de um ano para ocorrer, né? Mas para a população ainda talvez é muito cedo. Certo. Mas os bastidores a gente sabe que estão fervendo. Já teria alguns nomes que pode ser tornar público já? Olha, nós temos, a gente está conversando rotineiramente também com a executiva e o diretório do Progressistas, e em todos os atos eu uso uma palavra: tabuleiro de xadrez. Nós temos que ter um cuidado muito grande em mexer estas peças desse jogo, porque daqui a um pouquinho nós podemos levar um checkmate. Então tem que ter muito cuidado, né? O Progressista tem nomes muito fortes para serem... Vai ter candidato a prefeito? Vai ter candidato a majoritária. Sim. Vai ter candidato a majoritária. E aí vem essa questão desta negociação. Você vem cá, Vargas, vou a majoritária, mas eu sou o prefeito de Santa Maria. Calma, parei um pouquinho. E se o Rodrigo, que é da mesma ala e tudo mais, de um outro partido, mas que de repente vamos fazer aí uma ação conjunta, mas o Rodrigo quer ser o prefeito, e nós verificando que o Rodrigo tem mais chance de cabeça de chapa do que o Vargas pode entrar como vice. Entendeu? Então, isto significa negociação. E uma coisa muito importante... E existe essa possibilidade? Existe. Zé Mauro e Rodrigo, nós precisamos pensar de forma coletiva e não de forma individual. Porque a comunidade de Santa Maria, ela quer uma renovação, isto é ponto pacífico. Ela quer uma renovação política na cidade. E com base nisso é que nós estamos trabalhando. Eu vou fazer uma última pergunta, né? Sim. Pode ser sucinto, né? O que precisa para pacificar a Câmara de Vereadores, para que os vereadores convivam, né? Tem possibilidade, faltando um ano para a eleição? Né? Diálogo. Tá? E o vereador Coronel Vargas é uma das pessoas que deverá colaborar e muito com isso. Tá? Como eu tenho acesso com todos lá dentro, um acesso muito bom, e nós precisamos dialogar a questão de cada um, da bandeira de cada um. Mas o que nós vimos nos últimos dias é uma questão que nós estamos pessoalizando e levando algumas pautas para dentro da Câmara que não devem ser discutidas. Tipo, que pautas seriam essas? Eu vou dizer para vocês o seguinte, claro. Eu não concordo de nós tratarmos religião dentro da Câmara de Vereadores. Perfeito. Não podemos fazer isso. É um debate bem antigo já. Não podemos fazer isso. Isso é extremamente perigoso. Entendeu? Porque eu respeito o teu Deus, assim como eu preciso que tu respeite o meu Deus. Mas nós somos irmãos. Sim. E eu sempre digo, somos filhos do mesmo Pai. Correto. Mas a gente está chegando ao final de mais um episódio, né? Renderia, claro, bastante papo, né? A gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que é a Bela História, Antiquário, Brechó e Restauração de Móveis. Tem móveis muito bonitos lá. Muito bonitos, né? E a Classic Filmes, né? Que é uma loja de serviços automotivos, né, aqui de Santa Maria. Sempre importante, né, Zé Mauro? Essas pessoas que confiam em ti, né, estão depositando essa confiança aí e fazem acontecer o que está acontecendo agora.
Obrigado aí para todos os apoiadores. Com certeza. A gente agradece, então, ao vereador, o Coronel Vargas, né, a presença aqui no nosso podcast. Rodrigo. Então, né, reforçando o agradecimento e pedir, então, para quem está assistindo, né, através das redes sociais, o Estação 29 está no canal do Paralelo 29. Pedimos, então, para que curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E toda sexta-feira sempre um episódio inédito. Além do YouTube, também estamos presentes no Spotify. Então até uma próxima e muito obrigado, Coronel Vargas. E eu quero dar parabéns para vocês, viu? Porque é mais um canal de comunicação importantíssimo, onde estamos falando aqui, né? Bem tranquilo, e a comunidade de Santa Maria que ganha com vocês. Parabéns e que Deus abençoe vocês e quem está lá nos bastidores, né? Fazendo isso acontecer.